Esse, então, é o terceiro vídeo da minha experiência. Creio eu de uma depressão. Eu não sei porque eu não fui num psicólogo ou alguma coisa assim, mas é o terceiro vídeo. Eu gostaria que vocês estivessem ouvindo a parte 1, parte 2 e essa é a parte 3. E como eu falei para você, eu ia na edícula, fechava a edícula porque ela é forradinha e colocava ali um fundo musical e ali eu comecei a pedir para Deus, gentilmente. Uma coisa que eu gostaria de falar com você hoje, que muitas vezes as pessoas, quando elas vão em oração, desesperada, e eu estava desesperada, mas eu gostaria de falar para você, seja gentil com Deus, seja educado, tenha reverência. Muitas vezes eu vejo aí na mídia as pessoas tão mal educadas que quando eles oram em público e eles começam exigir de Deus, colocar Deus na parede, sabe? Como se a pessoa fosse alguma coisa, como se nós fôssemos alguma coisa, nós não somos nada, somos servos, então a gente tem que ter respeito, né? Então eu tenho esse sentimento de pedir gentilmente a Deus quando a gente precisa de alguma coisa, né? E eu comecei a ficar chorar mesmo, desesperado lá na minha edícula e pedir para Deus me ajudar em relação a essa possível depressão. E eu comecei a colocar diante de Deus, porque eu queria ser normal que nem outras pessoas. Não que hoje eu seja insensível em relação a animais. Eu tenho essa sensibilidade, né? Tem pessoas que têm mais a respeito disso. Mas para mim estava sendo anormal do jeito que eu estava. Como eu disse para você, é, eu não podia ver animais na rua. Aqui eu ficava chorando, eu passava a noite nervosa, eu quase não dormia por ver animais na rua, especialmente no tempo de frio, no inverno. Para mim era muito difícil. E eu comecei a clamar a Deus, pedir para Ele, e foi por muito tempo. Eu creio que foi assim, mais ou menos um mês ali, comecei a orar, sabe, assim, de forma intensa, e me fechando na edícula. Muitas vezes aqui também eu fechava a porta e eu clamava, mas era muito mais na edícula. Eu colocava até um fundo musical, aquela música que diz: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. E eu comecei a pedir para Deus, eu comecei a pedir. E eu coloquei todo o meu sentimento e toda a minha angústia na oração e pedi para Ele me ajudar. Eu queria ser liberta, curada de todo esse mal-estar, de tudo isso que eu estava sofrendo. E falei para o Senhor que eu não queria tomar remédio. Não que o remédio não seja importante, aí muitas coisas aí, né? Mas nesse aspecto eu não queria tomar, porque eu sei que ia fazer mal, né? Eu ia ficar dopada e eu apenas queria ser normal que nem outras pessoas em relação a isso. E talvez nesse vídeo aqui eu não falei, mas eu tinha uma dificuldade em ver animais nas ruas. Eu não ia na praça, eu não ia em lugar nenhum, porque quando de longe, parece que eu ficava até procurando, eu via um cão na rua, aí acabava meu momento, a minha alegria, sabe? Aí eu voltava muito triste para casa, abalada. Eu procurava ficar bem, sabe? Mas eu sei que ficava deprimida. E eu não dormia. E eu chorava. E quando eu não chorava, mas por dentro estava chorando, sabe? Era muito difícil. Qualquer evento que tinha na cidade, eu não queria ir por causa disso. Mas as coisas eu fui orando, eu fui pedindo para Deus. E não que eu esteja fazendo propaganda de mim em relação a isso. Dizendo, eu sou espiritual. Não, eu apenas estou testemunhando uma alegria que eu tive, uma experiência maravilhosa. E eu não pude ficar só para mim essa experiência, eu quero passar para você. E eu tenho passado pessoalmente para algumas pessoas dessa experiência bacana que eu tive. E, e aí eu fui pedindo, e aí eu nem percebi, mas... notícias na TV, mas é que é chato também a gente ouvir
mas eu não queria ver nem o começo da situação do animal, o resgate, tudo. Hoje eu estou muito bem a respeito disso, porque foi passando o tempo, eu fui percebendo que eu conseguia ir na rua, porque eu não conseguia ver nem os cavalos, como eu disse nos primeiros vídeos. Aqui tem cavalos lindos, tem muitos boi, né, tem criação de gado, e eu não conseguia ficar olhando, ficar próximo deles. Hoje eu vou ali na frente, eu converso com os boi ali, eu pergunto tá tudo bem com eles, e eles ficam tudo olhandão pra mim assim, sabe? E eu tô muito bem hoje. Isso, falo diante de Deus, para a glória do Senhor, que Ele me deu essa bênção. Hoje eu estou uma pessoa normal, não que eu esteja insensíveis às situações, mas hoje eu posso andar, eu posso viajar, eu posso sair de casa. Meu esposo, vamos em tal cidade, vamos para Itapetininga, e eu sempre fugia dos compromissos por conta disso. Eu não queria ver nada de animais na rua. Hoje eu estou bem, graças a Deus. E o Senhor me deu essa bênção de eu ser normal com outras pessoas e não precisar em um profissional. Eu quero dizer para você hoje, nós temos uma grande ferramenta que o Senhor nos dá, que é a oração. A gente pode colocar tudo diante dele. Sabe aquilo que você precisa e que você não quer contar para ninguém e que você está passando hoje? Você pode falar para o Senhor. Você pode se abrir totalmente para Ele e contar todos os detalhes. Ele sabe de tudo que você está passando, mas é importante que a gente se achegue a Ele e fale. Tem um versículo lá que está em Tiago, que ele fala para a gente se achegar a Ele, e eu gosto muito desse versículo, porque quando a gente se achega a Ele, Ele se achega a nós. Coloque tudo diante dEle. Você vai ver que você vai ter uma linda experiência como eu tive. Gente, eu sempre agradeço a Ele, porque Ele fez um milagre na minha vida. Mas foi um milagre tão grande, gente. Eu poderia estar dopada com remédio hoje, porque eu ia sim no psicólogo, no psiquiatra, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu tô bem e é para a glória dele. E eu tô muito feliz. E eu não poderia deixar de falar isso. Eu falei, eu tenho um canal no YouTube e eu vou contar essa experiência linda que eu tive. E eu gostaria que você estivesse comentando nesse embaixo aí. Você já teve uma experiência com Deus? Gente, a gente tem que falar. E não é propaganda de igreja, não é propaganda da gente. A gente não é perfeito, mas a gente tem que contar as coisas boas que o Senhor nos dá. E essa é a minha experiência de vida. Eu espero que possa edificar a sua vida. Eu estava agora numa leitura no meu devocional ali, eu falei, poxa vida, enquanto viva, eu tenho que contar isso, porque se de repente amanhã eu não estiver aqui nesse mundo, eu vou deixar no meu canal aí essa experiência tão linda que o Senhor me deu. Foi um presente. E eu sei que Ele pode te ajudar na situação que você está passando. Abre o coração para Ele, vai lá no seu quarto, se fecha e fala com Deus. E começa a se derramar. Muitas vezes, ele vai te dar bênção. Talvez ele não vai te dar bênção também, sabe? Porque há situações que ele não pode nos dar. Ele é um Deus perfeito, maravilhoso, e Ele vai dar aquilo que realmente você precisa e aquilo que Ele quer, ok? Que isso possa te abençoar, esse testemunho, essa experiência minha de vida, ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.